Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos se perdiam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém. Meus amados, meus queridos irmãos, eu quero que você dobre a sua atenção para o que Deus tem para a sua vida aqui esta noite. Nós não viemos aqui para passeio, nós viemos aqui para louvar a Deus, nós viemos aqui para sentir a sua presença, nós viemos aqui para receber dele aquilo que é promessa, e as promessas de Deus é para a igreja. A promessa de Deus é para os salvos. E nós estamos, sem dúvida, certo de que todas quantas promessas um dia feitas tem nele um sim e um amém. Deus já assinou embaixo toda a nossa vitória, tudo que Ele tem para a nossa vida. Mas nessa noite nós vamos falar de homens ou de vida cheia do Espírito Santo. E vida cheia do Espírito Santo não é uma meninice, não é uma criancice. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de experiência com Deus. E ser cheio do Espírito Santo, às vezes nós pensamos que é aquele irmão que faz muito barulho, aquele irmão que pula muito, e às vezes aquele irmão que faz muito barulho e pula muito não é vazio. E a vida cheia do Espírito Santo é uma vida de compromisso, é uma vida de santidade, é uma vida pura, é uma experiência com o Senhor. E o Espírito Santo é uma promessa de Deus ser derramado sobre nós. Ele disse que derramaria seu Espírito sobre a sua igreja. No profeta Joel, a Bíblia diz que Deus nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E todos os homens que Deus o vocacionou, que Deus o chamou, que Deus escolheu para a sua obra, Deus o encheu com o Espírito Santo. E a Bíblia é categórica em dizer que nós somos morada dele. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo e ele habita em nós. A Bíblia nos mostra que homens que foram cheios do Espírito Santo foram homens que foram impactados e impactaram vidas. Foram homens que Deus usou poderosamente para ser referência. E nenhum homem na terra será referência se ele não for cheio do Espírito Santo. Pelo menos na obra e na igreja, na casa do Senhor, nenhum homem será referência se ele não tiver uma experiência no joelho, se ele não tiver uma experiência numa madrugada com Deus, aonde ninguém quer fazer nada, aonde ninguém quer levantar. O homem que quer uma experiência com Deus, ele levanta, mesmo na noite mais fria, mesmo no momento da adversidade, mesmo no momento que o vento esteja soprando, mesmo no momento que todo esteja contra você, você está de joelho, clamando. E todo homem de joelho, jamais a sua vida será a mesma. Pois todavia, quando um homem dobra o joelho para falar com Deus, Deus abrirá as janelas dos céus para derramar sobre ele um chamado sobrenatural. Pois todo homem que recebe de Deus o sobrenatural, jamais ele viverá somente o natural. Pois o sobrenatural de Deus fará com que você viva coisas grandes, extraordinária. Pois toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele vai enfrentar gigante e vai vencer gigante, vai enfrentar o inimigo e vai vencer o inimigo. Pois Jesus disse para a igreja que antes que ele saísse de Jerusalém, ficasse lá até que do alto fosse cheio do Espírito Santo. E depois de cheio do Espírito Santo, ele disse: ser-me-ei
testemunha. A palavra testemunha aqui é mártir. Ele está dizendo, depois de cheio do Espírito Santo, você estará pronto até para morrer. Porque Paulo disse que a vida dele não tinha mais cor preciosa. Porque depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele estava pronto até morrer, por amor ao Evangelho do Senhor. E todo homem que Deus enche do Espírito Santo é para fazer a diferença, como eu já disse. E Moisés foi um desses homens que Deus o chamou, pois Moisés foi um homem tão cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que do Espírito que havia em Moisés, ele encheu 70 homens, e eles profetizavam, e eles eram cheios, porque a Bíblia diz que do Espírito que havia, Deus iria repartir. Olha como é importante um homem ser cheio do Espírito Santo. E Moisés foi este homem, mas antes Moisés não era assim. Moisés teve uma experiência tão grande com Deus. Ele viveu no deserto, ele morou no deserto, ele pastoreou no deserto, cuidou de um rebanho que nem dele era, não tinha uma condição financeira boa, porque ele cuidava do rebanho de Jetro, o sogro. Então mostra que Moisés não tinha tanta coisa assim. Mas Moisés um dia, naquela experiência, depois de 40 anos no deserto, eu não sei quantos anos você está no deserto, eu não sei quantos dias você está no deserto, eu não sei quantos dias tu estás no vale, eu não sei quantos dias estás em caverna, mas saiba de uma coisa: nessa caverna, nesse vale, nesse deserto, você ainda poderá gozar de uma experiência tão grande com Deus, de sair desse deserto para uma obra, para um ministério, para uma chamada, mas jamais irá ser chamado se não for primeiro vocacionado, e se não for primeiro cheio do Espírito, impactado pelo poder do Espírito. Moisés estava no deserto tanto tempo, 40 anos, não é 40 dias, 40 anos se passaram. Eu tenho certeza que talvez até a esperança de Moisés já tinha acabado naquele deserto. Talvez Moisés pensava: meu fim será aqui, eu vou morrer aqui. Mas Moisés, ele sabia que um dia foi lhe feita uma promessa. Ele sabia que Deus tinha algo para a vida dele, mas ele estava sozinho no deserto, só ouvia o barulho das ovelhas, só ficava no meio das ovelhas, dormia no meio das ovelhas, acordava com as ovelhas. E Moisés um dia, ele viu algo sobrenatural. Moisés estava acostumado a ver sarça, Moisés estava acostumado a ver ela também pegar fogo. Sim, porque sarça lá no deserto era fácil pegar fogo, com sol quente, com certeza ela queimava. Ele estava acostumado a ver isso tudo, uma coisa que ele nunca viu, e ele estava vendo, porque Deus quer fazer você ver coisa que você nunca viu. Deus quer fazer você sentir coisa que você ainda nunca sentiu. Deus quer que você tenha uma experiência que você ainda nunca teve. Talvez você já está com 20 anos de ministério, 20 anos de pregador, 20 anos de cantor, mas você ainda não viu o sobrenatural. Você ainda não viu Deus bradar de uma forma sobrenatural. Você ainda não viu coisas grandes. Mas não é porque Deus não queira que você não veja, é porque Deus quer que você se aproxime mais dele. Deus quer que você goze de uma experiência maior com ele. E Moisés um dia viu uma sarça que ela estava queimando, mas ela não estava se consumindo. E a Bíblia diz que aquilo chamou a atenção de Moisés. Deus quer fazer coisa na igreja que chama a atenção dos salvos, que chama a atenção da igreja. Não é aquele culto costumeiro, não é aquela rotina do dia a dia. E você está na segunda, que você está na terça, e a coisa é a mesma coisa. Vai para casa, volta no outro dia e nada acontece. Vai ter um dia que você vai ver o trono aberto. Vai ter um dia que você vai ver anjos subindo e descendo. Vai ter um dia que você vai ver fogo descendo. Vai ter um dia que você vai ver serafins, que você vai ver querubins. Vai ter um dia que a sua visão vai se abrir. Você vai ver coisas grandes. A Bíblia diz
que foi no ano que morreu o rei Uzia, que Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ei, irmão, o culto vai ser diferente, o céu vai abrir, a glória vai descer, o poder vai descer. Você talvez que não teve uma experiência ainda com o batismo com o Espírito Santo, que ainda não falou línguas estranhas, não falou ainda, aleluia, em línguas estranhas, não profetizou ainda. Deus vai derramar algo sobre a sua vida, que você vai falar línguas estranhas, você vai falar línguas de outro país, você vai sentir algo que você ainda nunca sentiu. Tem gente que nunca sentiu o fogo do Espírito queimar, vai sentir. Nunca sentiu a ousadia, vai sentir. Nunca sentiu graça, vai sentir, porque vai ser diferente. E a Bíblia diz que Moisés olhou para aquela sarça e diz: eu vou me virar para lá, eu vou ir até lá. Mas Deus provocou aquilo mesmo para chamar a atenção de Moisés, para mostrar para Moisés que ele estava lá naquela sarça. E a Bíblia diz que quando Moisés disse: eu não vou ficar aqui, eu vou lá perto, eu vou chegar perto, eu vou me aproximar, porque eu nunca vi isto, eu quero ver isto de perto. Deus vai fazer algo na sua vida que vai te chamar a atenção para você ir mais para perto, mais para perto na madrugada, mais para perto na oração. Quantos acreditam que Deus ainda fará coisa para te levar mais perto dele? Levante a mão e glorifica seu nome. Deus então fez com que Moisés se aproximasse e viesse bem perto dele. Há 40 anos eu tenho certeza que Moisés não ouvia a voz de Deus naquele lugar. 40 anos eu tenho certeza que Moisés nunca parou para conversar com Deus naquele deserto. Mas teve um dia que Deus falou: hoje nós vamos conversar, hoje nós vamos dialogar. Tem crente que às vezes está na igreja há tanto tempo e ainda não ouviu a voz do Senhor, ainda não ouviu a voz de Deus, ainda não viu o sobrenatural de Deus. Mas Deus vai mudar, porque a Bíblia diz que Paulo, ele teve uma experiência tão grande com Deus, uma experiência tão marcante, que ele disse que eu fui arrebatado e fui até o terceiro céu. Olha quanto tempo esse homem tinha de crente, mas teve um dia que Deus falou: eu vou te mostrar coisa que você ainda não viu, eu vou te revelar coisas que você ainda não viu. E a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração dos homens, são a que Deus tem para os seus filhos. Deus tem algo sobrenatural para fazer com a sua igreja. Crente que nunca viu um paralítico andar, nunca viu um cego enxergar, e ele diz que está acontecendo o sobrenatural. Quando os crentes já acostumou com o natural, você pergunta a ele vai para um culto, e o culto às vezes não aconteceu nada, e ele diz: foi tremendo, foi sobrenatural. Ei, quantas as vezes ele diz: Deus impactou aquele lugar esta noite? Não impactou nada. Quando Deus impactar uma cidade, quando Deus impactar um bairro, quando Deus impactar, aleluia, a sua vida, você vai ser normal ver morto ressuscitar, vai ser normal ver um paralítico andar, vai ser normal ver um cego enxergar, porque você ainda não viu o impactar do Espírito. O impactar do Espírito não é rodar na igreja, não é pular na igreja, não é sapatear na igreja. O impactar do Espírito é ver uma sarça queimando. O impactar do Espírito é ver um mar se abrir, é ver coisa sobrenatural acontecer. E Deus quer fazer coisas sobrenaturais. Aleluia. Oh, e canta da manaia cheia. Moisés se aproximou, e quando ele se aproximou, ele foi entrar, mas parece que ele ia entrando de qualquer maneira. E Deus disse assim: Moisés, ei Moisés, não te chegue para cá,
porque o lugar que tu estás é santo. Deus está dizendo: eu separei este lugar para nós dialogarmos, porque a palavra santo quer dizer separado. Eu separei este lugar para nós conversarmos. Eu separei esse lugar para nós ter um diálogo. Não te chegue para cá. Tem gente que diz assim: irmão, cuidado quando tu for no monte. Se o monte é santo, irmão, o monte não é santo. Lá no monte tem boi pastando, lá no monte tem jumento, lá no monte tem cavalo. Monte não é santo, irmão. Então quando é que o monte se torna santo? É quando Deus desce nele, quando Deus desce na tua casa, quando Deus desce na sua família, quando Deus desce no seu quarto, quando Deus desce na sua sala. Aí sim o ambiente se torna santo, porque santo não é o local, santo é o lugar aonde Deus marcou, aonde Deus determinou. E Deus disse para ele: Moisés, você está entrando no meu território, você está entrando na minha presença. Então reverência, meu filho, reverência. E Moisés então foi entender que quem estava naquela sarça que ardia e não se consumia era o Yahvé dos hebreus, era o Deus tremendo, era o Deus santo, era o Deus poderoso. Oh, coisa boa quando Jesus está no culto. Quando Jesus está no culto, o paralítico anda. Quando Jesus está no culto, o cego enxerga. Quando Jesus está no culto, a depressão sai. Quando Jesus está no culto, a angústia sai. Quando Jesus está no culto, tem perdão. Quando Jesus está no culto, tem renovo. Quando Jesus está no culto, tem avivamento. Não existe avivamento se Jesus não estiver no culto. Se Jesus estiver no culto, milagres acontecem, coisas grandes, sobrenaturais sucedem. E se Jesus está no culto essa noite, glorifica seu nome, porque a sua vida não será a mesma. Alguma coisa diferente vai acontecer esta noite. Glória a Deus, aleluia. Te adoramos. Agora Deus olha para Moisés. Interessante, pastor, que Deus, Ele divide com nós aquilo que Ele sente. Deus divide com a gente os seus sentimentos. Lembra que quando Deus dividiu o sentimento deles com Ezequiel, Ele disse: Ezequiel, eu quero dizer para ti que eu procurei um homem nesta cidade. Eu procurei um homem que estivesse tampando o buraco, a brecha do muro, mas ninguém achei. Sabe o que Deus estava dizendo? Deixa eu me desabafar contigo, Ezequiel. Deixa eu falar contigo, Ezequiel, que eu estou triste, porque eu procurei, mas não encontrei ninguém. Oxalá se eu encontrasse alguém que estivesse aqui. Deus sempre divide os seus sentimentos. Uma vez uma mulher foi dividir o sentimento dela com Deus e disse: Deus, me dê um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou lhe entregar para o Senhor, para ser do Senhor e para servir o Senhor nesta casa. Deus então divide o sentimento dele com aquela mulher, dizendo: eu vou lhe dar um filho, porque você precisa de um filho e eu preciso de um profeta. Você precisa de um filho, eu preciso de um sacerdote. Você precisa de um filho e eu preciso de um juiz. Já que você vai dar ele para mim, então eu vou lhe dar esse filho, eu vou lhe abrir a sua madre. Deus essa noite quer compartilhar contigo os sentimentos dele. Então sinta o mesmo amor de Cristo, sinta a mesma unção de Cristo. Oh, glória! Aleluia! E Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu te trouxe para cá para te dizer uma coisa, Moisés. Ei, o meu povo está padecendo, o meu povo está angustiado na terra do Egito, o meu povo é escravo lá, e eu quero libertar meu povo de lá, Moisés. Eu quero tirar meu povo da terra do Egito, eu quero tirar meu povo daquele sofrimento. E Deus então vai dizer para Moisés o que ele queria fazer. Sabe, irmão, quanto é bom ter comunhão com Deus, porque Deus começa a compartilhar conosco. Quando Deus quer salvar alguém na
sua rua. Quando Deus quer fazer um sobrenatural na igreja, Ele vai descer e vai dizer para você: pastor Antônio Marcelino, eu quero operar um sobrenatural nesta igreja. A minha vontade é abalar esse lugar, a minha vontade é impactar esse lugar. Sabe o que Ele vai dizer para ele? Ore por este lugar, chore por este lugar, chore e derrame a sua lágrima, porque eu vou fazer algo sobrenatural, mas eu vou fazer através das suas mãos, eu vou fazer através do seu ministério, eu vou fazer através da sua vida. Se você acredita que Deus quer dividir o sentimento dele com você, levante a sua mão e adore o seu santo nome e glorifique o seu nome. Só que Moisés olhou e disse: Deus, é como se Moisés olhasse e dissesse: Deus, já passou da hora, é hora do Senhor tirar esse povo de lá mesmo, tira mesmo, Senhor. Só que Moisés não sabia que Deus estava chamando ele. Só que Moisés não sabia que Deus ia fazer, mas Deus ia usar as mãos dele. Aí Deus olha para Moisés e disse: sim, Moisés, eu vou fazer tudo isto, mas eu vou fazer através de você. Aí ele diz: mas Deus, eu não sou capaz, eu não tenho condição. Sabe por que eu amo o Espírito Santo? Porque ele nos capacita. Aleluia! O Espírito de Deus, ele não vê homem nenhum na terra capacitado, ele vê homem na terra que ele pode capacitar. Aleluia! Não existe homem capacitado aqui, existe homem que Deus o capacita. Então ele olhou e disse: mas eu não sou homem de ontem e nem de anteontem, eu nem sei falar. E lá no capítulo 4, Deus vai operar alguns sinais, porque Deus trabalha, pastores, com sinais, e os sinais só acontecem quando nós buscamos, quando nós dedicamos. Nós estamos vivendo uma era e uma geração de grande frio, de muito oba-oba, que fala muito, mas acontece pouca coisa. Nós estamos vivendo uma geração de homens que não vê mais anjos, não vê mais, aleluia, poder de Deus e graça de Deus, porque não ora mais e não jejuma mais. Nós acostumamos com uma vida fria, e Deus não quer isto para nós. E Ele então vai dizer: eu vou trabalhar com sinais. Ele diz: Moisés, pegue a sua mão e coloca no seu peito. Quando Moisés colocou a mão no peito, pastor, a Bíblia diz que quando ele tirou a mão estava leprosa. Ele tomou um susto. Quando ele tomou um susto com aquela mão leprosa, Deus disse: coloca a mão de novo, Moisés. Moisés colocou a mão estava pura, pastor, estava limpa. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu só trabalho com homem liberto, eu só trabalho com homem transformado, eu só trabalho com homem de experiência. Essa mão leprosa, Moisés, foi a mão que um dia matou um homem e enterrou na areia. Essa mão leprosa, Moisés, é a mão que um dia assassinou um homem. Essa mão leprosa é a mão de um homem sem experiência e sem encontro comigo. Mas essa mão que você agora está com ela limpa e pura, é a mão que eu vou usar para abrir mar vermelho, é a mão que eu vou usar para tocar na rocha e a rocha da água. Essa mão limpa é a mão que eu vou usar. Se você quer que Deus te usa, deixa limpar suas mãos, deixa limpar sua vida, deixa limpar sua alma, porque você vai gozar de uma experiência maior com Ele. Se é verdade, levante a mão, levante a mão. Diga comigo: antes de Deus fazer uma obra através de mim, diga alto: antes de Deus fazer uma obra através de mim, Ele fará uma obra em mim. Quantos querem que Deus faça uma obra em você essa noite? Quantos querem que Deus faça uma obra em você essa noite? Quantos querem que Deus faça uma... Eu acredito que Deus está fazendo uma obra em você. A obra do Espírito Santo é te limpar, a obra do Espírito Santo é te encher, a obra do Espírito Santo é te capacitar, a obra do Espírito Santo é te moldar, a obra do Espírito Santo é te santificar. E a Bíblia diz que quem é santo santifique mais. Então deixa o Espírito te santificar, deixa o Espírito te purificar. Você sabe
qual o maior problema do homem? É que ele quer que Deus faça a obra na vida dos outros, mas nunca deixa Deus fazer a obra na vida dele. Às vezes nós queremos ver Deus fazer a coisa tão grande na vida do irmão, mas está faltando Deus fazer tanta coisa em nossa vida. Às vezes queremos pregar, mas às vezes não vivemos o que pregamos. Às vezes queremos que o povo se converta, mas nós também não somos convertidos. Deus primeiro quer fazer uma obra. O Espírito Santo, Ele está aqui para nos converter. Aleluia! Porque Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Deus estava dizendo para Moisés: essa mão leprosa, Moisés, é a lepra que estava dentro de você. Porque a lepra não estava na mão de Moisés, a lepra veio na mão de Moisés. A lepra estava dentro dele, a lepra estava no coração dele, a lepra estava na vida dele. Mas Deus está trazendo a lepra para fora e dizendo: a partir de hoje tu serás o novo homem, eu vou te usar. Mas Deus estava primeiro fazendo uma grande obra. O Espírito de Deus quer nos usar, mas Ele quer nos purificar primeiro. Levante a sua mão. Quando a Bíblia diz que Saul, Deus o queria encher do Espírito Santo, e diz: tu serás cheio do Espírito Santo e será um novo homem. Às vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo, pastor Antônio Marcelino, mas nós não queremos mudar as nossas vidas, os nossos maus costumes. Às vezes nós continuamos enrolados, continuamos mentindo, continuamos enganando os outros, continuamos de qualquer maneira, e queremos ser cheios do Espírito Santo. Antes de ser cheio do Espírito Santo, teremos que passar na oraria, teremos que ser quebrado, teremos que ser transformado. O vaso terá que ser feito de novo. A Bíblia diz que o vaso é de barro, mas a excelência do poder vem de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito? Quantos querem alcançar essa bênção? Glória a Deus. Primeiro Ele faz a obra em nós, para Aleluia. depois fazer a obra através de nós. Glória a Deus. Primeiro o Espírito Santo, Ele nos limpa, Ele nos capacita, para depois nos usar. Deus não me chamou para entrar no vale para ser um osso. Deus não me chamou para entrar no vale de osso seco para ser um cadáver. Deus não me chamou para entrar no meio do vale de osso seco e ser mais um osso. Deus me chamou para ser profeta. E profeta é na minha. Profeta é porta-voz. Profeta é quando ele profetiza, o vale ouve a voz. Porque o profeta é o porta-voz de Deus. O profeta é a boca de Deus. E quando o profeta fala, Deus assina embaixo. Deus, quando usa o profeta, o menino ressuscita, a farinha da panela multiplica. Quando Deus usa o profeta, coisa grande sucede. Então deixa Deus te usar. Levante a sua mão, deixa Deus te encher. Levante a sua mão, deixa Deus te capacitar. Deus quer te capacitar, porque quando alguém olhar para você, vai olhar para você igual a mulher olhou para Eliseu e disse: observo, porque profeta é observado. Eu observo que este homem que passa por aqui, oh, me canto de derracha. Quantos estão te observando? Quantos estão de olho em você? E ela disse: eu tenho observado que este homem que passa por aqui é o santo homem de Deus. Sabe o que ela disse? Eu vou fazer um quarto, vamos fazer um quarto para ele. Quem é que não quer homem de Deus por perto? Quem é que não quer homem de Deus na sua companhia? Quem é que não quer homem de Deus andando do seu lado? Ela disse: vamos fazer um quarto para ele. Sabe o que ela estava dizendo? Eu quero estar perto deste homem. Quem é que não quer congregar com o pastor, que quando ora o azeite multiplica? Quem é que não quer congregar com o pastor, que quando ora o morto ressuscita? Quem é que não quer congregar com o pastor, que quando ora a água é sarada? Quem é que não quer congregar com o pastor, que quando ora o milagre
que acontece, e ela queria estar perto, porque ela descobriu uma coisa: ele não é um charlatão, ele não é um enganador, ele tem a voz de Deus, ele é o porta-voz de Deus, ele é o porta de Deus na terra. A unção de Deus está na vida dele. Quantos querem a unção de Deus na sua vida? Levante a sua mão e aplauda a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Urabacanto e levastiam dela marraxia. É santo! Telemarabra churibicanda ramanaia chaia. Quantos querem ser cheios? Quantos querem provar o Pentecoste? Mas o Pentecoste, pastor Antônio, a Bíblia diz que era para aqueles que perseveravam na oração. O Pentecoste era para aqueles que perseveravam na palavra. Deus quer um Pentecoste na igreja, mas a igreja precisa perseverar na oração e na palavra. Quando eu falo perseverar na oração, é perseverar mesmo numa vida de comunhão com Deus. Quantos crentes estão abrindo mão disso, e você não pode abrir mão disso. Às vezes nós tiramos tanto tempo, às vezes passamos 2 horas no celular, 2 horas na televisão, 3 horas, 4 horas, e depois na hora de orar, a oração é de 5 segundos, a oração é de 5 minutos. Você não será cheio do Espírito Santo assim. Para ser cheio do Espírito Santo tem que escolher horas para ficar aos pés de Cristo, hora para ficar aos pés de Deus. Ei, gasta o seu tempo com isto, porque você nunca mais será o mesmo. Deus vai te encher de uma forma sobrenatural. Você não vai chegar na igreja para ser cheio, você vai chegar cheio. Aleluia! Glória a Deus! Nós não vamos chegar aqui para ser cheio, nós vamos chegar aqui cheio. Nós não vamos chegar aqui para ser diferente, nós vamos chegar aqui diferente. Aleluia! Quantos crentes que não sonham mais? Quantos? Oh, irmão, a coisa mais fácil que tem, pastor todo Marcelino, é a gente saber quando o crente se cheio do Espírito Santo. Até o aleluia dele é diferente. Até o aleluia do crente é diferente. Mas o crente, quando ele está vazio, até a língua estranha dele faz mal. Porque a língua estranha dele já não é língua estranha, mas é língua esquisita. Porque língua estranha tem poder de Deus. Língua estranha tem graça de Deus. Línguas estranhas, quando você fala perto do irmão, aleluia, ele é contagiado pelo poder do Espírito de Deus. A graça de Deus está na vida dele. O aleluia dele é diferente. O louvor dele é diferente. A pregação dele é diferente. O saudar dele à igreja é diferente. O cumprimento dele à igreja é diferente. Levante a sua mão se você quer ser diferente. Não tenha pressa de sair daqui. Parece que Deus mandou a chuva agora, é para você ficar aqui dentro mesmo. Aleluia. É para você não ficar com vontade de ir embora. É para você dar glória. É para você falar línguas estranhas. Quem nunca falou línguas estranhas, quem está buscando o batismo com o Espírito Santo, abre o coração. Dá glória. Porque Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda enche. Levante a mão por 1 minuto e começa a dar glória. Dá glória 1 minuto e dá glória. Tu és santo, papai. Aleluia. Te adoramos, papai. Quanto é bonito um crente quando está cheio do Espírito Santo. Eu já contei aqui, não sei, mas se eu já contei, eu conto de novo, que eu estou igual Paulo. Eu não me canso de dizer a mesma coisa. Aleluia. Eu fui pregar num congresso no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei naquele congresso, tinha tanto crente ali. A mocidade cantou, ai, os adolescentes cantaram, os crentes, os cantores convidados cantaram, mas eu não sentia, tinha algo faltando. Mas teve uma hora que eles deram a oportunidade para uma irmãzinha simples,
já de idade, que pediu para louvar a Deus com um hino, e ela veio à frente naquela simplicidade, e aquela irmã chegou na frente e começou a cantar. Faltava poucos minutos para eu entrar pregando a palavra de Deus, e ela começou a cantar, e ela cantou mais ou menos assim: quando estava João na ilha, condenado à prisão. Sabe? Conhece? Não? Quando estava João. Você não conhece comigo? Não, você não conhece, mas já ouviu cantar. Quando ela cantou assim, o céu abriu. A igreja parece que subiu. E naquele momento não ficou um crente sem dar glória a Deus. Ah, por quê? O que faz a diferença é a unção. Unção ou você tem, ou você não tem. Unção você não consegue pegar emprestado. Unção você não consegue barganhar. Unção você alcança nas madrugadas, no jejum e na oração. Mas quando você abrir a boca, elevasti regi do revio, ex munde cauanuria levasti haneca, toda calamara chore de res. Quantos aqui para Inderrelva, Sideromarar, Faios, aí como indignaciário, que ainda fala línguas estranhas, levante a sua mão e adora a Deus. Eu vou lhe dar um minuto para você adorar o santo nome de Yahvé. Adore ele, por um minuto. Por um minuto. Por um minuto. Adore ele. Adore ele. Adore ele. Adore ele. Adore ele. Adore ele. Feche os olhos. O Espírito de Deus, aonde estiver um crente que está buscando no Senhor a unção, ai, culminácia! O Espírito de Deus vai te procurar agora. O Espírito de Deus vai te procurar agora. Você vai sentir algo sobrenatural do Espírito do Senhor. Amém, Jesus. Expat comuning ovoring meni reminari dondiremas. Aleluia, aleluia. Comuning vadas si provevesia caiu. Pedoring de homem cumpris fede comuning medesia. Perama comuning vadas si medehetiu. Pai o ix comuning nemletou a série. Desce que o expõe me vacilar. Aleluia. Anubliacia lavando révia. O Espírito de Deus está soprando nessa casa. Eu vejo uma nuvem de glória no meio desta igreja. Aleluia. Sinta a presença dele agora. Sinta a presença dele agora. Quem não é batizado da glória, e glorifique o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A sarça de Deus está acendendo na sua alma. A sarça de Deus. Xarabaraia, fica de pé, vem aqui à frente. Quem não é batizado com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo se coloca aqui na frente. Eu acredito que Jesus ainda batiza. Quantos acreditam, levante a mão e adore o nome de Jesus. Pode vir mais, vem dando glória. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, venha, 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 fica aqui, fica aqui. Fica aqui porque Jesus vai te dar línguas estranhas para você falar nesta noite. Venha, 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 venha. Pode vir dando glória. Da glória, da glória, da glória.